Ganhador de almas, pregoeiro da palavra de Deus, mensageiro. Você sabe o que é ser evangelista? Não sai daí, eu vou falar sobre isso já já, tá bom? Muito bem, irmãos, nós estamos de volta com a nossa pré-aula. Hoje nós temos o seguinte tema: o ministério de evangelista. Nós temos como texto áureo 2 Timóteo 2,4. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia e como um arauto de Deus no mundo. Ele é um arauto de Deus no mundo. Esta semana nós temos aqui como leitura bíblica em classe Atos dos Apóstolos 26, Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículos 26 a 35 e Efésios 4, versículo 11. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Então a palavra de Deus nos diz: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amados irmãos, amigos que estão acompanhando nossos vídeos aqui pelo canal do YouTube, uma plataforma muito importante para nós falarmos do amor de Deus e pregarmos o Evangelho, eu gostaria de falar com vocês que esta lição ela tem como objetivo geral mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Temos como objetivos específicos, primeiro, abordar a respeito do envio dos 70 por Jesus, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão e, por último, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. A grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. O ministério de evangelista foi concedido por Deus para que, com a graça e paixão, as pessoas fossem tocadas pela mensagem do evangelho. É um carisma de ordem ministerial que o nosso Pai do céu dispensou ao seu povo. É urgente que a igreja no Brasil proclame o evangelho simples aos quatro cantos deste país, apontando para temas acerca da salvação, do perdão dos pecados em Cristo Jesus e do amor ao próximo, o amor
ao nosso próximo. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus é concedido no Novo Testamento. Também nós vamos ver destacada operação na igreja de Corinto e Éfeso, acerca desse dom maravilhoso que Deus deu à sua igreja. Vamos ver também que Jesus envia os 70. Lá em Lucas 10, 1 a 20, os 70 são enviados e nós encontramos ali a missão dos 70. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as obras, as boas novas, né, do reino de Deus, naquela região da Galileia, ele disse o seguinte: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Lucas capítulo 1, versículo 2. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Mestre, falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Por isso que nós temos aí um emperramento muito grande. Vamos ver que eles foram enviados ao meio de lobos. Proclamar o evangelho num mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo Jesus. Nós temos também um tópico muito interessante que nos fala sobre os sinais maravilhosos que confirmaram e que ainda confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Está no versículo 17 de Lucas 1. Nós temos aí, então, a operação de Deus através dos milagres, pela pregação da palavra de Deus. Deus sempre honrando com os sinais e maravilhas. Nós temos alguns exemplos de evangelistas que muito trabalharam na seara do Mestre. A exemplo de John Wesley, Charles Finney e David Wilkerson. O John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar através da Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com o seu irmão Charles Wesley, dirigiu-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos naquela região. Nós temos Charles Finney, um famoso pregador avivalista do século XIX que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo movimento de grande despertamento espiritual em seu país, os Estados Unidos. David Wilkerson. O pastor David Wilkerson iniciou o seu ministério no ano de 1958, em Nova York, Estados Unidos. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. A obra A Cruz e o Punhal, um livro muito conhecido mundialmente, então narra esse período da vida de Wilkerson. Ainda há outras obras que esse evangelista escreveu. Por exemplo, Faminto por Mais de Jesus,
excelente livro, e também um livro muito bom, editado pela CPAD. Eu, inclusive, li esse livro. É Toca a Trombeta em Sião. Muito bom, realmente. Vamos ver a grande comissão de Cristo. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, versículos 19 e 20. Essa ordem é chamada comumente de a Grande Comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa de evangelização. Nós temos também um tópico interessante que nos fala sobre o mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de salvação, a mensagem do Senhor Jesus. Os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentil, toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Se creres, como disse o Senhor Jesus lá em João, verás a glória de Deus. Muito importante. Vamos ver agora o conceito de evangelista. O que é evangelista? Como eu disse, pregador de boas novas, mensageiro, pregoeiro, arauto, desbravador, plantador de igrejas. Olha, o conceito de evangelista, nós temos como início o termo evangelista, que deriva do verbo evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. O papel do evangelista: ele é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista, cheio da graça de Deus, poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação ao Salvador Jesus. Qual a finalidade desse ministério? Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo. O fundamento não pode ser outro, é Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo de número 6, não é? Onde Filipe pregava ali para aquele
aquele homem que voltava para a sua terra. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder à seguinte pergunta, dirigida ao pecador: Entendes tu o que lês? Atos capítulo 8, versículo 30. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Não, todos foram chamados a evangelizar. Existe o evangelismo pessoal, o evangelismo em grupo, as programações evangelísticas, não é? Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, foi chamada a evangelizar também pessoalmente. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. É deste compromisso que nós temos aí as grandes colheitas de almas. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode prescindir desse grande compromisso que é ganhar almas para Jesus, pregar o Evangelho. Que Deus possa levantar evangelistas para a sua seara. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos que nos ouvem, aos nossos amigos, a todos que estão acompanhando os nossos vídeos. Nós temos aqui a intenção de transmitir com simplicidade e clareza a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo, que é o nosso professor, o nosso inspirador, que nos use para que nós possamos transmitir a mensagem de Deus aos corações. Que esta palavra de Deus, através desta rica lição sobre o evangelista, enriqueça seu coração, irmão. Você, professor, que estará ministrando a lição, Deus te encha, Deus te use poderosamente, tá bom? Nosso muito obrigado aos nossos inscritos. Deixa aí embaixo seu comentário, sua sugestão. Interaja conosco, participe conosco desta grande obra, tá bom? Deus abençoe ricamente. Nós queremos fazer uma rápida oração em seu favor. Querido Deus e amado Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui transmitindo a tua palavra, de falar aos milhares de corações neste instante, falando sobre tão importante assunto que é o ministério de evangelista, o pregoeiro, o pregador da tua palavra, o desbravador, o plantador de igrejas, aquele que o Senhor usa poderosamente na sua obra para a divulgação do Evangelho. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este privilégio, queremos te apresentar os teus servos, tuas servas, nas classes de escola bíblica dominical, os professores, os alunos, os coordenadores de escola dominical, toda a igreja do Senhor. Deus abençoe rica e poderosamente aos nossos ouvintes, as pessoas não crentes, não evangélicas, também que as graças, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos. Que Deus abençoe rica e poderosamente a cada um. É o que nós pedimos a Deus e agradecemos desde agora e para sempre. Amém.